Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Mais uma terça-feira. Vem chegando. Hoje nós vamos falar sobre pessoas com e sem deficiência e processos meditativos. Pois é, iremos responder algumas grandes perguntas, né? Como, por exemplo, uma pessoa surda consegue meditar? Será que ela medita com os olhos fechados? Como que faz? Uma meditação guiada, uma pessoa surda consegue fazer? Pessoas no espectro autista conseguem meditar? Então, nós vamos trazer aí algumas respostas e mais perguntas a respeito disso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu vou começar me apresentando. Meu nome... Deixa eu só ver antes, né? Se está tudo certo aqui. Deixa eu ver. Aparentemente está. Deixa eu só olhar aqui. Senão eu não paro de falar. Ah, tá tudo bem. Acabei de ver um rapaz simpático aqui na live. Muito bom, muito bem. Vou começar me apresentando. Meu nome é Leandro, eu sou Leandro Pereira, sou professor de yoga e meditação, sou uma pessoa surda, né? Tenho surdez neurosensorial bilateral e trabalho com yoga e meditação voltada para pessoas com deficiência. Eu tenho aí uma missão, uma causa de trazer o yoga inclusivo, acessível e diverso para todos. E é a tal da hashtag yoga para todos, mas na vida real, né? De verdade. Todos mesmo, né? Muito bem. Vou fazer uma autodescrição, se por acaso você é uma pessoa cega, baixa visão. Eu sou um homem negro, tenho cabelos raspados, não está tão raspado assim dessa vez, está uma cortada aqui. Uso óculos, não tenho barba, tenho estatura média. Hoje eu uso uma camiseta que está escrito, é uma camiseta preta e está escrito T-Rex hates Chaturanga. Chaturanga é essa postura de yoga, a gente faz como se fosse uma prancha, só que T-Rex tem as mãozinhas pequenininhas, né? Aí ele odeia fazer essa postura. Isso está escrito T-Rex odeia Chaturanga, né? E é isso. Muito bem. Foi a primeira camiseta que eu vi, coloquei, eu falei, meu Deus, né? Mas eu gosto, é uma camiseta bacana. Mostra um lado divertido. Pois bem, aqui audiodescrição para falar um pouquinho da onde eu estou. Hoje eu estou num cenário, né, diferente. Aqui atrás de mim tem um armário de madeira com madeirinha ripada e tem uma flâmula pendurada, está escrito o amor mora aqui. Aí tem umas plantinhas aqui em casa, e aí em cima desse armário tem uns vasinhos, um vaso roxo, um vaso marronzinho com palha, tem aí uns vasinhos com flores. Muito bem. E começamos aí a nossa live com a grande pergunta, né? A meditação, afinal, para falarmos sobre meditação para pessoas com deficiência, nós primeiro precisamos entender o que é meditação. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aí, né? A gente tem aí a Ana, a Giulia, a Camila está aí, e um beijo para vocês que estão aí ao vivo, tá bom? Muito bom. Afinal, o que é meditação, né? Precisamos responder essa pergunta, começar do começo, né? Como diz um professor meu de neurociência, ele fala, vamos começar pelo começo. Então, vamos começar pelo começo. Meditação. Meditação é o exercício da atenção, é o ato
de você colocar a sua atenção em algo e focar, né? Ter um foco nesse objeto, podemos colocar nessa âncora, é um termo muito usado em meditação. Então, você escolhe algo como âncora, algo como realmente vai deixar você ancorado, concentrado, concentrada, e coloca a sua atenção nesse objeto. Existem muitos estudos que dizem que a atenção, nós temos, na verdade, vários tipos de atenção, né? Não existe um tipo só de atenção. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque aqui a ideia é só bater um papo de 30, 40 minutos, algo bem rápido, então não podemos prolongar tanto, mas deixamos aí que existem diferentes tipos de atenção. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a atenção, ela não é algo que você consegue ter ao mesmo tempo com várias coisas, né? Então, você não consegue ser uma pessoa multitask, né? Uma pessoa que presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Então, já existem estudos científicos que mostram que, na verdade, nós colocamos a nossa atenção, nós alternamos a nossa atenção de forma muito rápida de um objeto para outro. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico. Quando você dirige, então não significa que você, ao mesmo tempo que está dirigindo, está ouvindo música, está, né, lendo uma mensagem que chega no celular, né? Tem gente que faz isso, né? Eu nunca faço. Mentira. E enfim, né, fazendo diferentes atividades. Então, pensa que tudo isso acontece ao mesmo tempo, mas você não presta atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, você vai alternando a sua atenção entre o trânsito, entre a rota que você está fazendo, entre o aplicativo que está dizendo para você vire para a direita, vire para a esquerda, entre a música. Então, a sua atenção vai de forma muito rápida, alternando para cada um para cada uma dessas fontes onde a sua atenção deve iluminar. Então, aí, a gente deve imaginar que a atenção realmente é como se fosse uma lanterna, né? Uma grande lanterna. Imagina você num quarto escuro, e aí, com a sua lanterna, você vai direcionar a sua atenção, iluminar com a sua atenção aquilo que você quer enxergar. Então, eu acho que é muito importante trazer esse ponto teórico para, a partir daí, a gente começar a discutir como fica essa meditação para pessoas com deficiência e até mesmo pessoas sem deficiência, né? Essa live, ela é uma live inclusiva, então a ideia é sempre trazer temas que não sirvam apenas para pessoas com deficiência, mas que sirva para todos, né? Essa é a ideia. Muito bem. E aí, como seria meditar? O que é meditar? Né? Nós já sabemos o que é meditação. E agora, como sabe se você aí está meditando ou não? Né? Será que sentado aí na sua cadeira, sentado aí na sua almofadinha, né? Você vai para a Índia, aí compra aqui, ó, almofadinha de meditação, aí fala, agora vou meditar. Aí liga a musiquinha, liga o aplicativo e começa a meditar. Pois é. Vamos começar pela polêmica. Aplicativos de meditação. Será que isso é meditar? O que você acha? Coloca para mim aqui nos comentários, se você está ao vivo, ou então, se você aí está vendo a gravação depois. Você acha que meditar através de aplicativos é meditar? Será? O que será? O que será? O que será? Pois é. Bom, já vou dar a resposta daqui a pouquinho. Para responder essa pergunta, nós precisamos entender que a meditação precisa de alguns componentes na sua dinâmica, né, para que ela aconteça. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. A primeira coisa, né, para a gente entender que o ato que está acontecendo é uma meditação, né, o que você está fazendo é uma viagem psicodélica, né,
colocou incenso, ligou um Led Zeppelin e né? Tem gente que, né, viaja e tudo mais, né? Mas enfim, para saber se o que você faz é meditação, afinal não é tudo que é meditação, muito importante dizer isso, é primeiro você saber o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Qual é a técnica que você está usando? Você precisa saber, ter uma técnica muito clara daquilo que você faz. Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para você chegar e sentar e falar, vou meditar, e você não faz ideia do que está fazendo. E aí é onde entram os aplicativos, né? Os aplicativos, eles vão guiar você, vão falando aquilo que você deve fazer durante o processo meditativo. Pois bem, respondendo aí a polêmica, ainda não vou responder, não, vou dar um pouquinho mais de mistério. Vamos passar para mais um ponto importante relacionado à meditação. O segundo ponto é que você tem que ter um relaxamento muscular. E aí você pensa, né, relaxamento muscular, né? O que é isso? Tem que fazer uma massagem antes de começar a meditar, né? Vou meditar, vou lá no spa, e aí vou. Não, não é isso, né? Você precisa realmente tirar a tensão do corpo. E aí, quando você tira essa tensão, você tem esse relaxamento muscular. Você precisa de uma postura firme, ereta, numa meditação passiva, né? Pensando aí numa meditação passiva, mas ela não pode ser rígida, dura, você não pode estar tenso. Afinal, a ideia é que você fique durante alguns minutos sentado ou meditando conforme a técnica que você escolhe para fazer. Então, é importante essa parte do relaxamento. Por isso que você prepara o seu corpo antes da meditação. Então, geralmente, não chegamos, já sentamos e meditamos. É um processo, né? Você vai respirar, você vai entender aí o seu corpo, como você está se sentindo, como está o seu corpo, e através desse processo da respiração, acalmar e relaxar o seu corpo. Terceiro ponto é o relaxamento da lógica, né? Então, tem o relaxamento muscular e relaxamento da lógica. Relaxamento da lógica é você, não é parar de pensar, o que muitas pessoas acreditam, né? Vou meditar, eu preciso parar, esvaziar a mente, né? Esse é um grande clichê, um grande tabu até mesmo da meditação. Muitas pessoas desistem de meditar por acharem que precisa esvaziar a mente na hora de meditar, mas a mente, ela é igual a minha filha de 9 anos, né? Quando você senta e fala, vou meditar, sua mente fala, opa, essa pessoa vai dar atenção para mim. Finalmente, fica o dia inteiro vendo Netflix, fica vendo o celular, fica fazendo outras coisas, não dá atenção para mim. Agora ela resolveu sentar e vai dar atenção. Ha, vou falar. E aí a sua mente fica muito louca, fica querendo, né? Igual uma criança, né? Falar, e pai, 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 mãe, mãe, mãe. E é assim, né? Então, não sinta-se culpada, culpado por você ter vários pensamentos durante esse processo da meditação. Isso é normal, é isso que acontece. Justamente você não dar atenção. Então, imagina que a nossa mente é como se fosse algo vibrando, né? Imagina que essa aqui são as oscilações da mente, né? A minha mão aqui, ó. Então, tá vibrando, né? Então, isso significa a sua cabeça pensando num monte de coisa. Vibrando, vibrando. Aí você, por alguns instantes, consegue diminuir essa vibração, esses pensamentos, ou até mesmo dar uma paradinha. E aí volta de novo para esses pensamentos. E aí você vai e volta nesse pensar, né, nesse pensamento mais agitado, num pensamento mais calmo. Isso é meditar. Então, se você imaginar que a todo momento a sua mente está pensando em algo, né, está ativa, está num estado mental que fica essa oscilação, se por alguns instantes, mesmo pequenos instantes, ela diminuir essas oscilações e aí voltar de novo, se você juntar todos esses pequenos momentos que você diminuiu essa oscilação da mente, dá um bom tempo. E aí sim, você está meditando. Então, pensamos que isso acaba tornando mais inclusivo até, de que a meditação é o ato de você parar os seus pensamentos.
Você não vai conseguir fazer isso. É você realmente ter a ideia que você precisa observar, você se torna um observador desses pensamentos, mas aí que entra a tal da relaxado, o tal do relaxamento da lógica. Você não vai dar sequência nos pensamentos. Então, eu sempre dou esse exemplo, né, de repente, no começo do mês, boleto chegando, aí você senta para meditar e você pensa no boleto. E aí você fala, cara, tem que pagar a conta aí. E aí você fala, pô, mas o boleto está dentro da gaveta, chegou, deixei na gaveta, eu vou tirar esse boleto, está meditando, né? E pensando, vou tirar esse boleto da gaveta, vou colocar no imã na geladeira para eu ver, não esquecer. E aí você já liga com outro pensamento, ai, tá com fome, tá dando fome, eu acho que eu vou comer. Vou pegar aquele queijo que está na geladeira, vou fazer um pãozinho. Ah, mas pão tem carboidrato, né? Eu acho que eu vou comer uma coisa mais light, mais leve. Então, percebe o que eu estou fazendo? Eu estou saindo do boleto e fui parar no pão com mortadela. Então, a ideia é que não aconteça esse sequenciamento de pensamentos, né? A ideia é que você veja lá o boleto, né? Pensa no boleto e deixa o boleto passar, mas paga a conta, viu? Senão alguém vai lembrar você. Paga a conta, mas agora é o seu momento de meditar. Então você vai falar, ó, boleto, passa aí, depois eu penso em você. Então, tem um pensamento muito bonito da Monja Coen, que ela fala que você pode imaginar esses pensamentos como nuvens, nuvens que vão passando. Então, você, como observador, vê essa nuvem, vê esse pensamento, mas deixa ele embora. Não segue a nuvem, não deixa isso tornar um fio que você vai tecendo e ligando um pensamento no outro. Isso é o relaxamento da lógica. Então, é para parar de pensar? Não. É observar e não dar a sequência no pensamento. Fala, opa, volta para cá. E aí, o que é esse volta para cá? Volta para onde? É onde nós temos aí mais um item da nossa meditação, que é o chamado de âncora. Âncora é o objeto da atenção, é aquilo que você vai prestar atenção. Então, pode ser, por exemplo, a sua respiração. Então, você vai prestar atenção na sua respiração. E aí vai acontecer o último ponto, que a gente chama de looping. Eu não sei se a legenda vai colocar corretamente, mas looping é... Aí, colocou, ficou bom. É um termo em inglês que significa dar voltas, né? Começar e voltar ao mesmo ponto. Isso vai acontecer com a sua atenção. Então, a sua atenção vai estar aqui na respiração, mas em algum momento ela vai pensar no boleto. Aí você fala, opa, ok, vi você, boleto, passou o boleto, volta para a respiração. Então, você sempre vai fazer esse movimento de ir e voltar. Ir, o seu pensamento se distrai, volta para a sua âncora, que nesse caso, nesse exemplo, é a nossa respiração. É possível outras âncoras também, mas nesse exemplo, nós usamos como a respiração. Então, recapitulando, primeiro ponto, técnica clara, saber o que você está fazendo. Segundo ponto, relaxamento muscular. Terceiro ponto, relaxamento da lógica. Quarto ponto, âncora. E, por fim, o quinto ponto é o looping. É você ter a consciência que sua mente vai e volta durante a meditação. Então, olha só, isso é meditar. Então, às vezes, você já estava meditando e não sabia, né? Ficava aí se cobrando, meu Deus, não posso pensar em nada, tenho que esvaziar a mente, ir para a caverna do Himalaia, enfim, né? Algo que realmente não é alcançável para nós, meros mortais. Existem, sim, meditações das quais você usa a sua atenção, né, o seu objeto de atenção na abstração daquilo que acontece ao seu lado. Uma boa forma de você ver se realmente a sua mente está conseguindo abstrair, abstrair não, né? Está com a atenção direcionada na sua âncora, né? No caso do exemplo de agora, a respiração, é você, às vezes, ouvir conversas, né? Porque você vai meditar num lugar tranquilo, mas nem sempre
vai estar tranquilo. Você vai ouvir o barulho da rua, vai ouvir alguém, enfim. E aí é você não entender essa conversa. Você ouve as palavras, né? Mas você não entende. Fica meio que um som, né? Então eu achei que sempre meditava. Mas não, eu sou surdo. Então eu nunca vou entender o que está acontecendo lá longe se eu ouvir, né? Então sou um meditador profissional, né? Brincadeira. Mas para os ouvintes, né? Esse pode ser aí um termômetro, né? Se você está dando mais atenção para aquilo que está acontecendo lá fora, né? Ao seu redor, ou na sua âncora, que no caso desse exemplo é a respiração. Pois é, agora nós já estamos assim muito mais conscientes do que é a respiração e finalmente vou responder a tal da pergunta do aplicativo. A pessoa está até agora falando, pô, ele não fala do aplicativo. Falamos do aplicativo. Bom, aplicativo é assim, né? É meditar? Ó a polêmica. Não, não é meditar. Leandro, mas por que, que o aplicativo não é meditar? Paguei aí R$ 50 por mês. Paguei o anual, R$ 300, e eu não estou meditando. Eu adoro ouvir aquela música, eu adoro ir para a montanha. Não é meditar? Já paguei o boleto, pô. Tava pensando nele agora há pouco. Mas, ó, me acompanha. Não vá embora. Não solte da minha mão. Aplicativos, eles são passos importantes para uma meditação. Por quê? A pessoa que nunca meditou, ela precisa ter alguém para dar a mão, ela precisa de, nesse primeiro momento, aprender de alguma forma a meditar. E aí é onde entram esses aplicativos. Muitos deles proporciona o quê? Esse foco, né? Então você vai direcionar a sua atenção na fala, vai direcionar a sua atenção no guiar, né? Naquele guia. Geralmente fica aquela voz guiando você, e aí leva você para a montanha, pensa na cor azul, verde, amarelo, enfim. Mas, na minha concepção, né, para mim, isso está mais próximo de um hipnotismo do que uma meditação. Então, quando você coloca a sua atenção para algo externo, a chance de você não observar coisas internas é muito grande, porque a sua atenção está direcionada para algo fora de você, no caso, a voz guiando você. Então, respondendo, é meditar? Na minha opinião, não é meditar. Meditação guiada é uma forma de aprender a meditar, é uma introdução, é algo que faz com que você comece a ter gosto em ficar em silêncio, porque quando você para meditar, vai começar a doer a coluna, vai doer as pernas, formiga as pernas, você não, o seu corpo vai começar a trazer algumas questões. E aí essa meditação guiada ajuda nesse sentido, ajuda você a passar por essa fase da meditação, porque não pense você que você vai sentar e vai conseguir meditar por horas. Não acontece isso, né? Então, a gente começa meditando 5 minutos, depois aumenta aí para mais uns 10 minutos, aí você fala, nossa, 5 minutos é pouco? Olha, para quem começa a meditar, não é, é muito. Inclusive, às vezes a pessoa medita 5 minutos e aí ela acha que ficou 10 minutos, né? O tempo fica mais dilatado, porque a sua percepção, a sua consciência, o seu estado consciente, ele acaba transitando por outros locais, aí dá essa dilatação de tempo. Então, não deixe de pagar o seu, o seu aplicativo, continua, mas entenda que vai chegar um momento que você precisa trazer mais autonomia. E esse é um outro ponto dentro daqueles que eu falei antes. Então, vamos acrescentar aí mais um, né? Deixei por último, justamente para fazer esse link com o aplicativo, a autonomia. Você precisa ter uma prática autossustentável. Então, imagina que você vai lá por um lugar que não pega internet, e aí você não vai meditar porque você não consegue acessar o aplicativo. Não dá, né? Ou então você acabou a bateria do seu celular, você não vai meditar porque você não tem o aplicativo.
não é possível isso. Então, você tem que saber o que vai fazer e ter autonomia com isso. Então, é muito importante você ter um professor, ter alguém que ensine você a meditar. E esse professor pode ser o aplicativo, né? Tem aplicativos que ensinam técnicas de meditação, da qual você consegue reproduzir depois sozinho, sozinha. E aí sim, ó, isso é legal. Então, pense que você tem que ter autonomia. Esses pontos são muito importantes para você não ficar dependente de algo externo. E aí pensar que a meditação ela é muito particular. Cada um tem um tipo de processo meditativo. A minha meditação é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente da outra, do outro. Então, pense que é algo muito particular. Trabalhei muito tempo na aviação, então imagina que meditar é como se você encontrasse o Leandro lá no aeroporto, na minha antiga companhia aérea, e você apresentasse o seu cartão de embarque, falar, eu vim meditar, estou a caminho desse destino aqui. E eu vou acompanhar você até o avião, vou pegar o seu cartãozinho de embarque, você senta bonito, bonita, bonite na sua poltrona, põe o seu cinto de segurança, e aí eu vou falar, ó, tchau. E você vai sozinho, né? Você viaja, você vai para o seu destino, para o local que você escolheu, e eu não vou com você. Um bom professor, uma boa professora de yoga explica antes o processo meditativo. E aí você fala, então isso dá margem para a inclusão. Pois é. E aí entramos aí nessa última parte do nosso bate-papo, que é falar sobre inclusão. Se a gente pensa numa pessoa neurodiversa, se a gente pensa numa pessoa com surdez, se a gente pensa numa pessoa com algumas deficiências, sejam elas sensoriais, físicas, enfim. Se nós usamos esse método do guiar, da meditação guiada, você já corta mais da metade de pessoas. Então, ela não é algo inclusiva, né? Não é uma meditação inclusiva. Agora, se você explica essa meditação antes, você fala, olha, a meditação será desse jeito, assim, você vai fazer dessa forma, a sua âncora é isso, se acontecer isso, você faz isso, você explica antes, você dá o mapa para a pessoa. E aí essa pessoa vai pegar a lanterna dela, vai iluminar esse mapa e vai seguir com suas próprias pernas. Então, esse ponto é muito bonito, porque a meditação se torna, de fato, individual e acessível. Se pensarmos em uma pessoa com surdez, nós podemos fazer um relaxamento do corpo antes, e esse relaxamento pode ser feito através de libras, através de uma legenda, se for uma aula online, ou se for uma aula presencial, nós podemos, né, também usar, para quem usa tecnologia para ouvir, né, aparelhos auditivos como os meus, pode aí usar a conexão no seu aparelho auditivo, direto no seu aparelho auditivo, pode usar legendas numa televisão, como eu faço nas minhas aulas, né? Estava aí, domingo passado dei uma aula de meditação no SESC. Então, isso proporciona a acessibilidade, porque aí depois que você explicar, você vai falar, olha, agora iniciamos o processo de meditação. E a pessoa vai poder fechar os olhos. O surdo, a pessoa surda, consegue fechar os olhos e meditar, porque ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que ela está fazendo. Se for a primeira vez, a segunda vez, talvez ela, né, como qualquer coisa nova que nós aprendemos, ela ainda, né, tenha alguma dúvida ou ache que não está fazendo certo, mas conforme o processo vai seguindo, isso vai se diluindo. Então, perceba como isso acaba sendo acessível. E é assim que eu ensino meditação. Mesmo de forma presencial, ela é feita dessa forma. E aí, a grande pergunta, se o surdo, né, falando de pessoa surda, está com os olhos fechados, como ela sabe a hora que acabou? Como que ela vai confiar no processo? Numa aula presencial, nós podemos usar o leque, o vento. Eu faço isso na minha aula. Então, eu falo, olha, a hora que você sentir um vento no seu rosto, no seu corpo, significa que acabou a meditação. Você pode abrir os olhos e aí nós encerramos.
Numa meditação online, nós usamos um cronômetro. Então, usa o seu relógio, que vai vibrar no seu pulso. Usa um celular, que você pode encostar na sua perna, no seu corpo, que vai vibrar. E aí você também consegue saber a hora que termina a meditação. Então, estipulamos um tempo, 5 minutos, por exemplo. Deu 5 minutos, vai vibrar, você sabe que acabou. Então, é muito possível uma pessoa com surdez meditar fechando os olhos, como pessoas ouvintes. Podemos ir para outro lugar, pessoas neurodiversas. E aí vem uma questão muito importante, né, que muitas pessoas acham, mas quando você começa a dar aula para pessoas neurodiversas, você percebe que isso não é uma verdade. A pessoa neurodiversa, né, vamos falar aí de pessoas dentro do espectro de síndrome de, perdão, dentro do espectro autista, elas percebem o mundo de uma forma diferente, né? Então, o sistema nervoso, o encéfalo dessa pessoa vai perceber os estímulos de forma diferente de uma pessoa neurotípica. E aí, isso faz com que você reflita que a meditação que serve para você pode ser que não seja tão eficiente ou tão inclusiva para outra pessoa. Dando um exemplo muito claro, meditações passivas, aquela que você fica parado. Nem sempre estar parado é sinônimo de quietude. Para uma pessoa no espectro autista, se movimentar é a quietude para ela, é essa tranquilidade. Então, o movimento pode significar quietude, pode significar tranquilidade muito mais do que estar imóvel. E aí nós podemos pensar em meditações ativas, meditações, por exemplo, de caminhada. Tem meditação que é chamada de walking mindfulness, trazendo para o português, é meditação de caminhada, aonde você vai caminhar, se movimentar e perceber o movimento mecânico desse caminhar. E aí você fala, pô, mas e uma pessoa em cadeira de rodas? Ela não caminha, né? Ela está lá, né, devido à lesão medular, por exemplo, ou algum outro diagnóstico. Como ela faz? Mas ela tem um movimento mecânico desse caminhar. Imagina aqui comigo que ela vai segurar, né? Imagina que ela está numa cadeira que não seja uma cadeira motorizada, ela vai pegar aí nessas rodas, vai fazer um movimento de tronco para frente, vai fazer um movimento com o braço e trazer o tronco para trás. Então, existe um movimento mecânico de braço, de tronco para esse movimento. Esse é o caminhar de uma pessoa, no caso, em cadeira de rodas. Eu tenho aqui, ó, nessa live, nesse momento, pessoas que têm filhos com síndrome de Down e tem também professores. Tenho a honra de conhecer um professor de meditação que ele está no espectro autista e ele sabe muito bem o quanto desafiador, o quanto ruim mesmo é você entrar numa prática de meditação ou numa prática de yoga e você ter que se mascarar, né? Você ter que fingir, você ter que ignorar as suas necessidades, as necessidades dentro do espectro do qual a sua percepção está. Então, quando você abre isso, quando você deixa essa meditação de uma forma muito ímpar, muito particular, explicando antes o processo e dando margem para que ela possa se movimentar. Vamos supor que é uma meditação passiva, onde ela tem que ficar em silêncio. Você pode sim dar essa liberdade para ela se movimentar. Lembra que a quietude não é sinônimo de imobilidade. A quietude pode ser um movimento. Então, de repente, para que essa pessoa dentro do espectro autista continue com o seu foco na âncora, ela precisa de um tempo, ela precisa descansar. E, às vezes, esse movimento é esse tempo para ela conseguir voltar com qualidade dentro do processo meditativo passivo, né? Então, é só um exemplo para você entender o quanto essa meditação guiada pode ser prejudicial
para muitas pessoas, não inclusiva para muitas pessoas. E aí você dá essa opção de uma meditação ativa, né, uma meditação caminhando, e é uma meditação maravilhosa que todas as pessoas, inclusive pessoas sem deficiência, podem fazer, caminhando numa praia, caminhando numa grama, você sentir o tato, né? Eu faço uma meditação com uma pedra, onde a pessoa, através do tato, tateando essa pedra, ela vai perceber, vai fazer uma fotografia mental dessa pedra. Ela não vê a pedra, ela faz esse tatear da pedra, traz isso para a mente, e aí depois eu não vou contar o que acontece, você tem que vir na minha aula. Ai, ai. Mas, enfim, existem muitas possibilidades, é isso que eu quero dizer para você. E possibilidades inclusivas, possibilidades em que todos podem participar. Eu acho que é isso. Nós já estamos há uns 40 minutos nessa live. Não quero me prolongar demais. Os pontos principais que eu queria trazer são esses, né? O que é uma meditação, os pilares dessa meditação, o que é preciso ter para essa meditação e como uma meditação pode ser inclusiva, né? Então, falamos aí de pessoas neurodiversas, falamos também de pessoas em cadeira de rodas, de pessoas surdas, como elas podem ser incluídas dentro de um processo meditativo. E olha, a verdadeira inclusão não é você colocar a pessoa com deficiência no cercadinho, pelo amor de Deus, não é você fazer uma aula de meditação e falar assim, então, galera normal, a galera normal, entre aspas, vai agora fazer isso, tá? Ó, a galera aqui agora aí da acessibilidade aí, da inclusão, vai fazer desse outro jeito, tá? Ô, gente, isso não é acessibilidade. A real acessibilidade é, todo mundo junto, todo mundo indo para o mesmo lugar, mas ao mesmo tempo dando passos, escolhendo trilhas diferentes. Então, nós temos a mesma técnica, mas cada um vai trilhar o seu caminho de forma muito particular, inclusiva e acessível. Eu acho que esse é a grande virada, né? O grande X da questão para você proporcionar uma meditação verdadeiramente inclusiva. Gostou do papo? Curtiu? Fala para mim como chegou isso para você. Eu vou ler aqui, quem está ao vivo, tem aqui a Leandra, falou, que explicação perfeita, parabéns. É muito legal, né, Leandra? Minha xará falou aí, e é isso, é muito bacana mesmo, né? A gente tem que começar a pensar dessa forma, né? Pensar em acessibilidade. É muito triste professores e professoras de yoga falar para o aluno que ele está atrapalhando a aula, ou falar, não, você tem que fazer assim, deixa de ser preguiçoso, ou não, isso aí é coisa da sua cabeça, esquece isso aí, faz desse jeito que assim é melhor. Do meu jeito, do jeito que eu ensino é melhor. Ô professora, desce do caixotinho, aprenda que acessibilidade, inclusão, diversidade, está aí no mundo, é o caminho sem volta, vamos se atualizar. E para isso, tem o meu curso, você que é professora de yoga, tem o curso, tem a minha formação em acessibilidade, uma formação complementar que ensina você a ser um professor, uma professora bacana, que entende o seu aluno neurodiverso, que vai dar acessibilidade para o seu aluno com deficiência. Então, você vai aprender a dar aulas de yoga para pessoas com surdez, pessoas em cadeira de rodas, pessoas com nanismo, pessoas surdas, pessoas cegas com baixa visão, pessoas neurodiversas. Você vai aprender na prática, vai aprender sequenciamento de aula. Olha só que legal, hein? Vai aprender uma sequência de aula para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas deficiências que essas pessoas têm na sua vida, né? Dessas características. Afinal, ninguém é portador de deficiência, né? Você porta o teu celular.
né? Mas ninguém importa a deficiência. A deficiência faz parte aí das características dessa pessoa. E você vai aprender a ter uma linguagem inclusiva e falar também sobre diversidade, né? Cadê meus professores, minhas professoras negras, negros? Cadê meus professores, minhas professoras amarelas, indígenas, em cadeira de rodas, surdas? Cadê? Precisa ter, né? Precisamos estar em locais de protagonismo. Então, quero deixar aí o meu convite para você conhecer o meu curso. Entra lá, Leandro Pereira Yoga. Aí você coloca tudo isso junto. Leandro Pereira Yoga, yoga com y.com.br, leandropereirayoga.com.br. Você vai ver as informações do curso. Ele começa agora em novembro, são todos os sábados de novembro. Então, se você está vendo essa gravação depois de novembro, dá uma olhadinha no site para você se atualizar, se vai ter lá uma lista de espera, né? Se já está aberto as vagas, quando vai ser, dá uma olhadinha que você vai ficar por dentro. E olha, as vagas são limitadas, não vou ter muitos alunos, porque realmente é algo aí que, né, a gente precisa ter esse carinho. As aulas são ao vivo e online, tá bom? Então, é desse jeito que você está vendo. Você está vendo que tem aí legendas em tempo real. No curso de formação tem essa mesma tecnologia. Então, você que é surdo, que precisa de acessibilidade, ó, vai ter. Então, vem fazer. Vem aí. Eu quero ter professores com deficiências também, né? Professores aí, se você está fazendo algum curso aí de yoga, né? Não precisa ser professor, professora, não, tá bom? Se você está num processo de formação, achou que o yoga é algo transformador para a vida de outras pessoas, pode vir fazer também, tá bom? Ah, mas olha, não sou professor de yoga, sou professor de dança, professora de dança, de pilates, posso fazer? Vem conversar comigo. Esse curso é mais direcionado ao yoga, né, com posturas de yoga, mas conversa comigo que sim, pode ser aí que você pode encontrar algo importante. Afinal, nós vamos falar de uma forma muito profunda sobre diversidade, acessibilidade e inclusão. Tá bom? Um beijo maravilhoso para vocês, um beijo gostoso. Obrigado aí para todo mundo que esteve ao vivo, a Alana, o Edson, a Leandra, quem mais aí, ó? A Marília, a Gabi, André, a Ana, quem mais? Deixa eu ver quem está aqui. Para eu falar o nominho, poxa, vocês vieram até aqui ao vivo. O Rafael também está aí. Rafael, professor, tá bom? Um beijo para vocês. Negão tá aí, ó. Negão do Paim. Ô, Negão, meu irmão aí, ó. Tá bom? Um beijo para vocês. E falem aqui, comenta aqui. Essa aula fica gravada, então se você está vendo a gravação, traz aí a sua experiência, traz aí o seu olhar, para que a gente continue mesmo essa conversa, tá? E se foi legal para você, se você curtiu, compartilha, se inscreve aqui, se você está no YouTube, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Todas as terças, às 18 horas, acontece ao vivo, e aí durante a semana nós publicamos essa live, e falamos sempre sobre diversidade, inclusão e acessibilidade, e aí associada aí com yoga, com essas questões também. Tá bom? Compartilha, manda para a galera, curte, me ajuda aí a isso chegar para mais pessoas, para acessibilidade, para essa revolução, para essa causa chegar para mais pessoas. Um beijo, tchau!